Aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um episódio a referir mais 5 jogos que, embora não sendo jogos para jogar a solo, para jogar sozinho, em modo single player, em modo solitário, são claramente 5 jogos que podem ser jogados nesse formato, pelo menos eu apreciei jogá-los dessa forma. Então, um jogo que andava para testar há muito tempo era o Underwater Cities. Eu diria que isto funciona muito bem como jogador solitário, em modo solitário, porque para já não tem um sistema muito complexo de automatização do jogador adversário. É na mesma um jogo em que tentamos fazer o máximo número de pontos possíveis. O adversário vai simplesmente bloqueando locais à medida que os turnos vão avançando. Portanto, é só isso, é uma coisa muito fácil de implementar. Como o jogo tem uma grande variedade de cartas e de situações que se vão desbloqueando, vai ser sempre diferente, vai ser sempre um modo totalmente diferente de jogar, e se tiverem a expansão ainda tem mais modelos base de cidade, portanto é sempre diferente, tem sempre muitas cartas, elas nunca saem todas, é sempre uma pequena fração das que estão disponíveis, e as combinações entre elas também vão ser sempre bastante originais e diferentes. Portanto, eu diria que é um excelente jogo para jogar a modo solitário. Eu gostei bastante deste Underwater Cities, já com a expansão, com os componentes melhorados, com mais cartas, e que acabou por ter uma boa presença de mesa, sempre o desafio, porque o jogo é quase multiplayer solitário, cada um está a fazer a sua cidade, não é? O seu esquema, como está aqui, a sua cidadezinha, com as suas produções, as suas ligações de eficiência, e depois tem aqui também o modo onde vai jogando ou buscando as cartas do modo onde há interação coletiva. E aqui simplesmente é um bloquear de espaços, porque acaba por ser um worker placement. Estamos a colocar trabalhadores, que são estas 3 pecinhas que cada um tem, em locais, mas depois tem de fazer combinações com as cartas que temos. Portanto, tem muita variabilidade naquilo que é o jogo, e penso que funciona bastante bem a modo solitário. Outro jogo que também funciona muito bem a modo solitário é o Suburbia. Este até é um jogo que eu tenho também no telemóvel, em aplicação, e ele aqui funciona muito bem também. Porquê? Também vão tentar fazer o máximo de pontos que conseguirem. Vai ser sempre diferente porque tem muitos tiles, muitas pecinhas, especialmente se tiverem as expansões todas como eu tenho, e elas depois interagem todas entre elas consoante a localização em que estão no tabuleiro. Portanto, a ordem que saem no jogo é muito importante. Logo, o jogo nunca vai ser igual. E depois até podem estabelecer uma série de condicionantes, seguindo um pouco o que está na app. Podem, por exemplo, definir mapas de início de partida, e isso vai ter um impacto também diferente no jogo, e que acaba por jogar bastante rápido. E eu diria que é uma boa solução também para conhecer o jogo e para explorar o jogo naquilo que é também um dos meus jogos preferidos, apesar de não o ter jogado já há bastante tempo e nem falar muito nele, mas provavelmente é capaz de ser daqueles jogos de planeamento e gestão de cidades aquele que é mais interessante dos mais simples. Mais simples, não há mais simples, mas não simulam nada que se pareça um modelo urbano. Este simula algo já próximo do modelo urbano. Portanto, é claramente um bom jogo e que funciona também muito bem em modo solitário. Outro jogo que funciona também em modo solitário é o Neom. Também foi uma coisa que eu experimentei há pouco tempo. É mais um City Builder, mas aqui é um City Builder mais simplificado. Podem ver aqui o aspecto da cidade. Vocês têm uma grelha que vão preenchendo, e é um tile drafting, ou seja, vão recebendo os tiles, escolhem um, vão pondo. O mecanismo de tile drafting é também bastante simples, não tem um sistema de automatização complexo. Acaba por simular também um pouco o draft, porque vocês vão escolhendo tiles dos que têm. Não simula interação com os adversários que não têm, mas vão tentar fazer o máximo de pontos de vitória possíveis. Também tem muitos tiles, portanto isto vai ser sempre diferente, as coisas nunca vão estar no mesmo local, e acaba por ser também um modo interessante de explorar o próprio jogo. Eu diria que é uma mistura de um jogo entre o Seven Wonders, do card drafting, que aqui é tile drafting, com a colocação de pecinhas de tabuleiro, tipo Carcassonne, mas em bom. Ou seja, vocês podem controlar aquilo que estão a fazer, mas estão a construir só no vosso tabuleiro, com imensos recursos para gerir e para trabalhar e para explorar. Portanto, é um jogo que eu gostei bastante de jogar em modo solitário também. Outro jogo que eu gostei muito de jogar em modo solitário foi o Nations. Provavelmente o City Builder que tem a melhor relação entre complexidade e profundidade. Temos, claro, o Through the Ages, que tem mais níveis de profundidade, mas também tem mais níveis de complexidade, que depois acaba por o tornar difícil de ir à mesa. Aqui o Nations tem mais simplificações, proporcionando praticamente uma experiência muito semelhante. Eu experimentei também esta semana, portanto, estão a ver aqui, é um sítio que eles que não têm
um mapa com miniaturas, não é um Dudes on Map, ou seja, tipos no tabuleiro, não tem isso, mas faz essa simulação das civilizações através das cartas e através de vários rankings e vários níveis de capacidade de produção, e militar, e equilíbrio, e estabilidade, e uma série de coisas, e ciência. E, portanto, vocês podem fazer isso. Tem a gestão dos recursos, tem aqui os meeples que vão alocando, e no modo jogador solitário, o sistema do jogador adversário, que também vão tentar fazer o máximo de pontos possível. Aliás, é comum a estes jogos todos que eu apresentei hoje, é sempre tentarem fazer o melhor score possível, sendo que o que varia muito são as condições que têm em cada turno. Neste caso, o jogador adversário é ativado por umas peças especiais que traz algum tipo de incerteza, mas não parece que seja uma certeza tão aleatória como acontece em alguns jogos. Há alguma aleatoriedade, mas que acaba por simular bastante bem até aquilo que é a interação no jogo a sério. Por exemplo, nós compramos uma carta, lançamos um dado e sabemos então que coluna é que vai desaparecer do jogo. Ou seja, temos muita tensão e vamos controlando a quantidade de ações que vamos fazendo, e isso depois, quanto mais fizemos, pior pode ser para nós. Portanto, isso é um modo que nós temos de controlar a aleatoriedade e o próprio jogador automático do jogo em si, e isso acaba por ser bastante interessante. Eu gostei bastante de jogar este modo, também foi um modo de resolver o nosso próprio puzzle, que é uma coisa também comum a estes jogos todos. Nós, no fundo, vamos usar os recursos que temos, as cartas, os componentes, para tentar melhorar o nosso puzzle. São jogos de otimização e de eficiência. Portanto, este é o outro jogo no modo de civilização. Eu gostei bastante. Bom jogo também para jogar a solo. Por fim, o último jogo que eu joguei e gostei bastante de jogar a solo foi o Santa Maria. Mais um jogo de tile placement. Aqui um dice drafting, um pouco semelhante ao Lagrange, em que são lançados dados, nós pegamos nos dados e depois usamos. No entanto, aqui há também uma matriz com tile placement, vamos colocar pecinhas no nosso tabuleiro e os dados servem para ativarmos esta matriz, que é uma matriz de linhas e de colunas. E depois também podemos usar dinheiro e os outros recursos. Tem vários trackings e rankings para nós subirmos e controlarmos. Naquilo que é o jogo também, que é sempre diferente, porque também os barcos que saem dos pontuadores são diferentes, os tiles que estão em jogo também são sempre diferentes, e isso vai mudar também a vossa própria estratégia e o modo como vão jogar no jogo. Também tem tabuleiros com várias condições iniciais diferentes de partida, portanto, parece que estão aqui as condições também para ter um jogo com variabilidade. Um jogo em que o jogador adversário, bem, ele não existe, existe só simplesmente na altura em que vão ficar sem dados, mas é um modo também muito simples de fazer isso. Tem dados para escolher e depois de escolher um dado, alguns são removidos, consoante o esquema do jogo, que é primeiro os mais altos e depois os mais baixos, e isso vai vos dar também um controle daquilo que estão a fazer. Ou seja, não há também muita aleatoriedade do jogador dito adversário, que, como acontece em alguns jogos, e eu experimentei outros que não gostei. Por exemplo, não gostei porque achei que o sistema era demasiado aleatório, podia ser demasiado castigador sem sentido, e que as decisões que o dito jogador virtual tomava não tinham qualquer lógica, não tinham qualquer razão de ser, portanto, para mim não me davam a sensação de estar a jogar um jogo com outras pessoas. Se bem que isto nunca dá essa sensação, não é? É apenas um modo de tentar jogar os jogos na mesma, nunca é igual a jogar com pessoas, isso é claramente muito superior. No entanto, estes 5 são mais 5 que me parecem darem já uma experiência de jogo razoável, especialmente porque é isso que nós precisamos nesta altura, ter pelo menos alguns modos de conseguirmos usar os jogos que temos, ou alguns que queiramos comprar especificamente porque dão neste momento para jogar a modo solitário e dão depois para jogarmos com mais jogadores. E pronto, foram estes mais 5 jogos que eu gostei de jogar em modo solitário e que recomendo para jogarem também, dentro daquilo que são os meus gostos pessoais deste tipo de jogos. Então vá, adeus!